Bem, amigos, Jornal Nosso Informativo, estamos chegando aqui para mais um giro de notícias. Hoje, terça-feira, 17 de março, de 2026. Sou Frajola e vou ficar com você aí pelos próximos minutos, para que possamos, assim, trazer os fatos que são destaques na nossa região. Lembrando que, diariamente, o nosso encontro é às 17h30. Hoje, especialmente hoje, nós prorrogamos esse horário aí para as 19 horas, para que pudéssemos nos adaptar ao horário disponível do nosso convidado na edição de hoje do Giro de Notícias. Hoje, nós estaremos destacando a cidade de Anhembi. Hoje, a nossa live, o nosso Giro de Notícias, vai tratar aí de assunto específico da cidade de Anhembi, onde nós estaremos falando com Douglas de Souza. O Douglas de Souza, ele é filho do saudoso ex-prefeito Rui Ferreira de Souza, e daqui a pouquinho estará conosco aqui, ao vivo, no nosso Giro de Notícias. Primeiramente, eu quero agradecer a você que nos acompanha, a você que está com a gente aí, compartilhando todo o material produzido pela nossa equipe. Material esse, onde a gente sempre traz destaques de todas as cidades da nossa região, aqui do interior do Centro-Oeste, principalmente da Cuesta de Botucatu. Queremos, nesse início, mais uma vez, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos falando com você em mais um dia e vivenciando aí as maravilhas desse presente que nós recebemos hoje, que foi a oportunidade de usufruir de todas as maravilhas que o Senhor criou para que eu e você pudéssemos aí desfrutar. E repito para você sempre, se nos caminhos tropeços da vida você não puder ajudar o seu semelhante, se você não tiver oportunidade de fazer algo pelo seu semelhante, você não atrapalhando ele, você já estará fazendo muito, já estará permitindo aí que ele siga na caminhada da vida. E assim, fica aí os nossos agradecimentos também a todos que a partir de agora estarão compartilhando esse material para que o maior número de pessoas tenha acesso ao que está sendo produzido aqui. E também quero agradecer aos nossos patrocinadores, pois graças a eles a gente pode fazer esse trabalho independente de informação, levando a notícia como ela é, como ela acontece, ouvindo aí todos os lados, ouvindo aí todas as pessoas envolvidas. Lembrando que nessa terça-feira tivemos uma movimentação intensa na nossa região, tivemos operação policial, tivemos ali o BAEP em Bofete, tirando alguns integrantes do tráfico de drogas de circulação, mas já foram destaques nas matérias específicas que trouxemos durante a tarde de hoje. E, nesse momento, nós vamos estar destacando a cidade de Anhembi. A cidade de Anhembi fica ali nas barrancas do Rio Tietê, às margens do Rio Tietê, uma terra abençoada, uma terra próspera, uma terra que grandes nomes passaram pela cidade, grandes nomes fizeram tudo para que o desenvolvimento pudesse chegar até a população, pudesse atender aos anseios da população, mas é quase que unanimidade. Independente de questões políticas ou de questões pessoais, é quase que unanimidade que existe a Anhembi antes de Rui Ferreira e a Anhembi depois de Rui Ferreira de Souza. Então, muito foi feito pela cidade de Anhembi, motivo pelo qual o Rui Ferreira ele se destacou em nossa região aí durante os seus mandatos de prefeito. Ele que governou a cidade por 8 anos consecutivos, fez o seu sucessor, o ex-prefeito Gil Morato, e assim teve a oportunidade aí de alavancar o desenvolvimento do município. Mas, lamentavelmente, várias coisas aconteceram, tivemos aí vários acontecimentos durante toda essa jornada. Tivemos também aí o trabalho de fiscalização do poder público, tivemos o Tribunal de Contas, tivemos o Ministério Público, tivemos denúncias, e tudo foi feito. E hoje, Rui Ferreira, após
aí alguns anos, né, da sua partida, salvo engano, 6 anos, né, da sua partida, ele que veio a óbito em novembro de 2020, e aí a gente ainda tem a sua imagem, né, sendo refletida e sendo destaques em alguns temas que estão sendo discussão ali na cidade de Anhembi, principalmente com relação ao seu espólio, né, a sua herança, tendo em vista que ele saiu da política, ele saiu da vida pública e depois disso veio a óbito, mas ficaram aí algumas pendências para julgamento e acabou aí também tendo alguns bens ali bloqueados pela justiça, alguns bens ali que a justiça entende que deveria ser colocados à disposição do município, né, para que cobrisse qualquer dano ao erário. Mas o motivo que nós estamos aqui é porque, após o falecimento de Rui Ferreira de Souza, em 2020, nós tivemos alguns questionamentos, tendo em vista que, antes disso, algumas outras ocorrências ali tinham acontecido e sido registradas em relação a Rui Ferreira. Então, como tentativa de roubo, como tentativa de sequestro. Então, várias coisas aconteceram com o Rui, que era um empresário bem-sucedido, né? Mesmo antes de chegar em Anhembi, mesmo antes de atuar na política de Anhembi, Rui Ferreira chegou ali em Anhembi sendo um empresário bem-sucedido. E aí, a partir dali, com a sua morte, nós tivemos algumas questões. Será que o Rui morreu mesmo? O porquê que fizeram com o Rui? Será que não foi um atentado? Então ficaram várias dúvidas. Por que que o Rui estava internado? Essa clínica, ela tinha capacidade, essa clínica era idônea para receber Rui Ferreira ou qualquer outro interno? E, lamentavelmente, depois nós vimos notícias aí a respeito dessa clínica, né? Mas, na oportunidade, quem estava ali à frente, mexendo com tudo isso, pois residia ali em Anhembi com o pai, era Rafaela de Souza, ex-vereadora da cidade de Anhembi, teve seu mandato cassado, agora nesse início de ano, né? E Rafaela de Souza, ela hoje também é a primeira-dama do município, a esposa do atual prefeito, Jairo de Góes. E aí, na oportunidade, após todas as conversas de bastidores e as notícias veiculadas na região, inclusive pelo nosso informativo, ela se manifestou. Ela mandou uma nota para o jornal Nosso Informativo, que nós vamos relembrar o que ela disse naquela época. Essa nota ela mandou para a gente já em fevereiro de 2021, em mais de 2 meses aí do falecimento do seu pai, Rui Ferreira de Souza. E ela diz o seguinte: em resposta à nota de esclarecimento dos que não tinham conhecimento dos fatos, venho através dessa contar os fatos reais. Em virtude da notícia divulgada através dos meios de comunicação, Facebook, na página Nosso Informativo, cabe a mim, nesse triste momento, me manifestar publicamente sobre os fatos reais envolvendo o trágico falecimento do meu pai. Meu nome é Rafaela Souza de Góes, sou filha de Sônia Regina de Almeida Souza e de Rui Ferreira de Souza, ex-prefeito da cidade de Anhembi. Sei que muitos estão se perguntando o que aconteceu de fato com meu pai. Por que meu pai foi internado em uma clínica de reabilitação? E o porquê da clínica ser tão distante da sua cidade? Face a esses questionamentos, inclusive muitos deles maldosos, insinuando coisas absurdas, venho através desta nota esclarecer e sanar todas as possíveis dúvidas envolvendo este trágico fato. Em respeito e consideração a todos, me senti na obrigação de esclarecer melhor os fatos a todos os cidadãos e munícipes dessa cidade e região. Meu pai, há algum tempo, começou a perder o controle devido a algumas situações particulares de sua vida pessoal. E, por conta disso, começou a exagerar no consumo de bebida alcoólica, inclusive sendo preso por embriaguez ao volante. Fato que gerou muita repercussão em nosso município. Após esse fato, veio ainda a capotar o carro, colidir com outros veículos na cidade e, na sexta-feira que antecedeu a sua internação,
precisamos esconder minha mãe, pois o mesmo estava muito alterado, o qual mencionava que ia tirar a vida dela e depois tirar a sua própria vida. Isso me causou muita preocupação. Como é do conhecimento de alguns moradores e parentes, por várias vezes tentamos nós mesmos ajudá-lo, ocupando o seu final de semana com atividades diferentes, momentos juntos em família, até mesmo em cidades fora, para que ele não se dispersasse. Conseguimos, por mais de um ano, ter a companhia dele ao nosso lado para cultuar junto conosco em uma igreja que o recebeu de braços abertos. Mas, infelizmente, nossos esforços não foram suficientes. Ele mesmo não deu valor em tudo que estávamos tentando fazer por ele. Em razão disso, após muitas conversas, eu e minha mãe decidimos buscar ajuda profissional e médica, onde obtivemos resposta de que não deveríamos correr mais risco ou sermos surpreendidos e depois nós culparmos por não tomar uma decisão para melhorias. Os mesmos nos informaram que haveria grandes chances com uma internação onde ele estaria melhor acolhido. Foi onde comecei a realizar buscas em sites, jornais, revistas sobre clínicas especializadas nesse tipo de tratamento. Acabei por encontrar o grupo Vida, da cidade de Sorocaba, que é uma clínica especializada para dependentes químicos, com equipe multiprofissional que possui 16 unidades, que atua neste mercado desde 1988, ou seja, com muita experiência em situação envolvendo a dependência química. Após entrar em contato com a clínica e relatar minha urgência, o Grupo Vida, não medindo esforços, conseguiu localizar uma única vaga em unidade localizada na cidade de São José do Rio Pardo. Assim, o responsável, senhor Rafael, pela unidade de São José do Rio Pardo, cujo nome da unidade é Renascendo para a Vida, inscrita no CNPJ tal, filiado ao Grupo Vida, entrou em contato posteriormente me informando dos valores e das particularidades da clínica. Valores esses que faço questão de divulgar, na intenção de mostrar que, pelo valor cobrado, não tratava-se de uma clínica qualquer. Portanto, o valor que me foi cobrado foi de R$ 3.500 mensais. Porém, se tratava de um plano diferenciado, o qual a acomodação seria melhor, e não o valor passado pelos meios de comunicação, onde os mesmos não tinham conhecimento. Após tomar ciência do valor, disse que minha única preocupação era com a saúde de meu pai, assim como com os serviços que iriam prestar a ele, e exigi que lhe fosse dado o que a clínica tivesse de melhor. Fui informada pelo responsável, o senhor Rafael, que a clínica estava fazendo algumas adaptações necessárias naquele momento. Preocupada com a informação do senhor Rafael quanto a essas adaptações, não me contive e pedi ao meu esposo que fizesse uma visita na clínica. Chegando lá, nos deparamos com um lindo culto evangélico, onde enxergamos ele de longe, e o mesmo se mostrava alegre. Por essa razão, não conseguimos adentrar a clínica, pois corri o risco de que meu pai pudesse me ver e querer vir embora, que é fato que todos os pacientes que estão lá há poucos dias fazem. Mas podemos constatar que era uma clínica um tanto estruturada, com amplo espaço, contendo piscina, refeitório, área de bate-papo, uma capela para realização de eventos religiosos. A clínica tinha suas atividades ativas. Após a morte do meu pai, fecharam a clínica para investigações. A todo momento, eu era informada pelos responsáveis da situação do meu pai, sendo que toda vez que relatavam que ele não apresentava nenhum comportamento estranho, sendo que o 6º dia de internação tive a triste notícia de seu falecimento através de suicídio. Nós, familiares, colocamos meu pai na clínica com um único objetivo: tratamento de sua dependência química, porque só quem ama, cuida e se importa, preza e zela pela vida. Essa foi uma alternativa que vi naquele momento de nossas vidas, o qual não vimos outra possibilidade de ajudá-lo, senão a internação. Meu único intuito era ver meu pai bem e curado para que o mesmo pudesse continuar tocando a sua vida sem necessidade do uso de devidas substâncias. Jamais me passou pela cabeça que ele pudesse cometer
tal atrocidade consigo próprio. Não está sendo fácil superar essa enorme perda, porém, como se não bastasse esse fato, que por si só já é um fardo, afinal, a decisão de interná-lo foi minha, ainda tenho que conviver com boatos, calúnias e insinuações maldosas de pessoas que sequer tinham conhecimento do que vivíamos dentro do nosso lar. Assim peço que não façam comentários maldosos, denegrindo ou insinuando o que quer que seja, pois poucos tinham conhecimento da realidade. Portanto, eu, Rafaela, deixo aqui todo o meu esclarecimento e se ainda restar alguma indagação sobre o fato ocorrido, o qual se encontra sob investigação pelo Ministério Público, saiba que eu estou à disposição para todo e qualquer esclarecimento que se faça necessário, não havendo necessidade dele ou dela criar boatos mentirosos sobre o que você acha que tem ocorrido. Assim, primando pela transparência e boa-fé, nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário sobre o exposto, deixando claro que repudiamos qualquer tipo de acusação, insinuação sem fundamentação, ressaltando a integridade de meu pai. Então, essa nota foi enviada pela Rafaela de Souza, esposa do atual prefeito de Anhembi, o senhor Jairo Góes, primeira-dama do município, ex-vereadora que teve o seu mandato cassado. Só que aí, nós, durante a última semana, várias notícias foram vinculadas nas redes sociais. A imprensa da região retomou esse caso, trazendo aí a instauração de uma ação criminal, onde aponta aí, sob investigação, as condutas, né, adotadas pela filha Rafaela, bem como pela sua esposa Sônia Regina. E aí, outra situação que também tem gerado vários comentários na cidade de Anhembi, é a questão da administração do espólio, da herança de Rui Ferreira. Só que, como nós conhecíamos Rui Ferreira desde 2000, então são aí 26 anos aí, a gente conhecendo e participando ali da vida ativa da cidade de Anhembi e sabendo de todos os acontecimentos. Nós também tínhamos conhecimento que o Rui Ferreira tinha mais 3 filhos, né? Tem 2 filhos e uma filha do seu primeiro casamento, e eles que residiu ali nas imediações da Grande São Paulo. E aí nós buscamos informação, buscamos contato com esses filhos do primeiro casamento, para que eles pudessem nos falar e tirar todas as dúvidas, pois nós ouvimos apenas a Rafaela, que é a filha aqui do segundo casamento aqui na cidade de Anhembi. Mas e os demais filhos? Tinha conhecimento de tudo isso que estava acontecendo com Rui Ferreira? Os demais filhos foram consultados? Os demais filhos, eles participaram de todo esse espólio durante todos esses anos? Têm sido repassados os valores advindo das locações dos bens deixados por Rui Ferreira de Souza? E aí nós fomos recebidos aí com muito respeito até, né, e se colocando à disposição mesmo numa situação dessa, né, uma situação lamentável, pelo Douglas. O Douglas, que é filho do Rui Ferreira de Souza. E ele se colocou à disposição. Que nós ouvimos só um lado, e nós gostaríamos de ouvir esse outro lado. E por isso que, neste momento, vocês vão poder ter aqui conosco a participação do Douglas de Souza. Douglas, boa noite, muito obrigado por se colocar à disposição para trazer aqui os esclarecimentos dessa família que até agora não se manifestou aqui para a população de Anhembi e região. Eu tenho certeza que você sabe da importância que o seu pai teve, não só na cidade de Anhembi, mas para a nossa região, onde fez centenas de amigos. E eu posso dizer que tive o privilégio de tê-lo como amigo ao tempo que a gente teve a oportunidade de conviver na cidade de Anhembi e na região. Boa noite, Douglas. Boa noite, Frajola. Boa noite a todo mundo que está conectado. Eu quero fazer só uma pequena correção. Meu nome é Robson Souza, não é Douglas. Tá? Então é Robson Souza. E filho do saudoso Rui Ferreira de Souza. Obrigado pela oportunidade de poder esclarecer aí os fatos, né? Esse caso,
digamos assim, para todo mundo, todo munícipe de Aimbi. Eu também sou munícipe de Aimbi, tá? Eu voto aí na cidade de Aimbi, né? Transferi meu voto logo quando meu pai começou com essa carreira política e fui muito em Aimbi, fui fazer todo esse processo, né, de votação, de campanha, acompanhar aí todo o povo da cidade de Aimbi, uma cidade que eu tenho muito apreço, fui muito nas festas do Divino, nos shows da cidade, carnaval e muitos outros eventos, né? É uma cidade que meu pai escolheu para morar e não é à toa. E tem um povo maravilhoso, banhado pelo Rio Tietê. Então, tem uma história muito linda e eu tenho muitos amigos aqui, e amigos de verdade, tá? Que fizeram parte da minha infância. Bom, dito isso, eu queria. Você fez a leitura, né, do que a Rafaela prestou como nota. E eu acho importante a gente falar um pouquinho do lado aqui da história, né? E eu vou trazer essa história como um caso, para que todo mundo aterrasse mesmo no tema e as pessoas consigam entender o que de fato a gente está falando aqui. Essa história é um ex-prefeito, né, retirado da sua casa, levado para uma clínica, né, a 400 quilômetros de distância, sem o laudo médico, sem autorização judicial e sem sequer respeitar a lei. Tá? Então, esse é o fato. Poucos dias depois, esse mesmo, né, esse prefeito, meu pai, saudoso Luiz Ferreira de Souza, morre no, no lugar onde não conhecia ninguém, um lugar que tinha vários problemas. Então, a gente fica aqui com as perguntas que o Ministério Público, a Justiça deve prestar a nós, familiares, a nós aí, parentes do Rui Ferreira de Souza e amigos, né, que ele tinha muitos amigos, como você falou. Ele foi um prefeito, 8 anos, né, 2 mandatos, ele foi vereador antes disso. Então ele tem uma carreira pública aí de 12 anos, só na cidade de Aimbi, saiu também, reelegeu outros prefeitos, apoiou aí outras candidaturas, então um cara que realmente mudou a trajetória de Aimbi, né? Nós estamos ouvindo o Robson de Souza, né? O sinal dele deu uma travada ali. Vamos retornar com ele, onde ele está falando aí, dando a versão, né, da família. Tem ele, mais um irmão, tem mais uma irmã, né? E com certeza aí ele tem muito a falar e a nos mostrar esses processos que estão em andamento. A ligação dele caiu, ele está voltando? Eu vou ter que mandar para o Robson aqui, viu, Robson? Eu vou ter que te mandar aí um novo link, porque o seu link caiu, tá? Eu vou estar mandando para você mais um link aí para que você possa entrar novamente aí conosco, né? Para que tenhamos essa oportunidade de ouvi-lo, né? Para que tenhamos essa oportunidade de ouvi-lo. Você já enviou aqui para mim o novo link, não? Envie aqui esse novo link para que eu possa estar mandando para o Robson, para que ele continue aqui conosco, né, falando aí da versão da sua família, tudo que tem acontecido. Nós temos aí vários questionamentos, né, a serem esclarecidos, e tenho certeza que o Robson vai poder aí trazer as informações que a Embi merece, que as famílias merecem, né, neste momento aí, que o tempo passa e acaba ficando sem resposta. Ele voltou aí com a gente? Robson, o seu sinal ele caiu, tá? Mas a gente retorna aí com você para que você continue trazendo aí essas informações. Se falou muito ali que teve nessa nota enviada pela Rafaela, ela fala que consultou médicos e tudo, e você aí já na sua abertura, você fala que não consta nenhum procedimento médico registrado que indicasse essa internação. Pode dar sequência, os microfones à sua disposição. Bom, obrigado, Frajola, mais uma vez. Desculpa aí pela queda de conexão, coisas da internet. Bom, como eu disse, então, meu pai chegou vivo e saiu morto depois de alguns dias. Isso é fato, tá? Então, ele teve ali, né, ele teve o seu direito de ir e vir ali, né, decidido por alguém,
né? E ele não teve escolha. Né? E dentro disso, desse fato que aconteceu, a gente está falando aqui, ao mesmo tempo surgem valores altos, dinheiros envolvidos, inconsistência financeira, um inventário com falhas aí, né, de prestação de conta. E aí vem uma pergunta que eu faço, né? Quem se beneficiou com tudo isso? Porque quando existe dinheiro envolvido, quando existe decisões tomadas sem transparência, mudanças de versões, como você relatou muito bem, e ausência de explicação clara, não é só um caso, isso é um alerta. Tá? E mais que isso tudo, é um cenário que algumas condutas levam dúvidas sérias sobre a responsabilidade e interesse sobre a índole de quem participou dessas decisões. Tá? E aí, agora, eu entro na questão da internação do meu pai, né? Começando aí pelo primeiro trecho do fato. Isso é um processo que está aberto no Ministério Público, na Vara Criminal de São José do Rio Preto. Tá? O que afirma esse processo? Tá? A internação realizada sem laudo médico, sem interdição judicial, sem justificativa legal para restrição de liberdade, transporte de vítima por mais de 400 quilômetros e não houve uma comunicação ao Ministério Público. Isso é obrigatório por lei. Isso consta dentro do processo e qualquer um pode consultar. Processo esse número 1500-768-72 de 2020, barra 826075. Tá? Então existe um processo aberto com essas afirmações. E aí eu faço algumas perguntas sobre esse processo, que eu espero que a justiça esclareça para todo o povo, para os familiares e para nós parentes. Tá? Por que internou alguém sem um laudo médico? Né? Quem decidiu que ele precisava ser internado? Né? Por que não houve uma avaliação clínica antes? Que é quem decide isso. Aí a pergunta vem: foi cuidado ou uma retirada de liberdade? Quem autorizou o transporte por mais de 400 quilômetros? Imagina você hoje, alguém entrar na sua casa ou te pegar em algum lugar e te levar 400 quilômetros da sua casa com um pano sobre a cabeça e você aparecer num lugar que você não sabe onde é. E a partir dali, você tem uma série de ações, como medicamento, agressões, situações violentas. Mas calma, eu continuo. O que acontece aqui, né? Por que levou tão longe da família? Por que não avisou a família aqui, nós, filhos? Diga-se de passagem, tem nosso contato, tanto que foi o primeiro passo ali depois que aconteceu o evento. Tá? Então, aí o que acontece das graves violações da lei? Tá? Então, você tem a Lei 10.216, que fala sobre internação psiquiátrica, quais as condutas devem ser adotadas. Você tem aí um possível cárcere privado disfarçado de internação. Você tem ausência total de uma base técnica médica. Isso é fato, está constatado no processo. Tá? Então eu venho para o mesmo processo e falo um pouco do que a gente pode aí, como o Ministério Público já classificou, possível sequestro. Isso está dentro do processo. Então foi uma privação de liberdade sem justificativa legal, caracterizando um possível sequestro. A logística organizada para captura e transporte. Foi organizado um processo que capturou e transportou meu pai até o local. A participação de terceiros na remoção da vítima. Não foi só familiares, veio pessoas e fizeram uma captura. E isso está identificado no processo. E aí eu faço outras perguntas, né? Isso foi uma internação ou foi um sequestro planejado? Quem participou dessa captura? Ele teve direito de escolher se ele queria ou não ser internado? Todo mundo tem esse direito, eu, você, qualquer um que está assistindo. Todos nós temos direito. Ora, imagine só que isso vira regra. Então amanhã eu não consigo vender uma casa porque minha mãe não quer, eu mando internar minha mãe e vendo a casa. Amanhã eu tenho uma briga com meu pai por causa de um carro. Eu mando internar meu pai e vendo o carro.
Pensa só nisso. Pensa se fosse assim. Então, a gente quer saber essas perguntas, né? Essas perguntas precisam ser esclarecidas para a família, para os familiares, para os amigos, para os eleitores, para as pessoas que acreditaram, para todo mundo que o meu pai ajudou. Isso precisa ser esclarecido. Isso foi um sequestro ou cárcere privado? Isso está lá, isso está no processo. Teve organização prévia. Não foi um ato impulsivo. Por exemplo, ele teve um surto aqui, eu chamei alguém que identificou isso e fez ali a captura e destinou ao local correto. Não teve isso. Foi premeditado, foi organizado. No relato que você fala aí, eu comecei a procurar, eu e minha mãe decidiu. Você não tem o direito de decidir por ninguém. Aí vamos lá. Aí falou um pouquinho da clínica, de uma grande clínica. Bom, reportagem e autuação do Ministério Público, né? A clínica Renascer para a Vida. O que foi documentado pelo Ministério Público e pelas reportagens que foram até lá, né? A clínica não tinha documento nem condição sanitária. Já havia sido fechada anteriormente, né? Denúncias. Quais as denúncias a clínica respondia? Maus tratos, cárcere privado, uso de medicamentos sem orientação médica e tortura. Tortura dos chamados pacientes. Essa era a metodologia da clínica. A polícia fechou o local e prendeu o responsável, que foi solto depois e reabriu o local. E aí eu faço outras perguntas, né? Por que você escolhe uma clínica que é investigada? A família sabia das denúncias? A pessoa que escolheu a clínica sabia dessas denúncias? Quem indicou esse local? Como alguém é levado para um local que tem histórico de violência para tratamento médico? Um local que torturava, um local que tinha maus tratos, não tinha condição sanitária, um local que medicava sem prescrição médica. Aí a gente vem para as contradições aí que estão dentro do processo sobre o boletim de ocorrência. E aí eu trago aqui o inquérito policial, tá? Número 1500-99575, de 2022, 826051. Origem da polícia, tá? Ponto crítico aí, a inconsistência na narrativa sobre. O que isso significa? Que foi chamada Rafaela, a Sônia, as pessoas arroladas nesse inquérito do Ministério Público para prestar esclarecimentos. E o que diz esse inquérito policial? Há inconsistências na narrativa sobre dos fatos, dinâmica dos acontecimentos e mudança da versão ao longo do processo. Isso é o que está no inquérito policial. E aí eu trago novas perguntas que precisam ser esclarecidas. Por que a versão dos fatos mudou? Onde exatamente ele foi encontrado, né, morto? Porque no boletim de ocorrência fala que houve alteração do local onde o corpo foi encontrado. A dinâmica, né? O que está sendo dito com clareza dentro desse relatório policial, inquérito policial? E uma pergunta que eu faço sempre: quem se beneficia dessas inconsistências? Quem tira vantagem dessas informações? A polícia precisa esclarecer isso. As brechas que a gente fala aqui são a fragilidade probatória, possível tentativa de ajuste de narrativa. Isso está documentado no inquérito policial. Tá? Aí a gente fala da morte dele em poucos dias, né? E aí a gente tem o processo e a reportagem. A internação do meu pai foi dia 8/11, tá, de 2020. Ele vindo falecer aí 13/5. Então, mais uma inconsistência até na narrativa da Rafaela, onde ela fala que foram 6 dias. Onde eu sei que talvez a dificuldade de entendimento, esclarecimento ético e de conduta com o próprio fato impeça ela de pensar claramente. Isso soma-se 5 dias se eu não falhar na matemática clara. De 8 para 13.
tá bom? São 5 dias. Isso é matemática básica, onde talvez não seja clara aí para as pessoas que estão fazendo a contagem. Eu entendo a dificuldade. Bom, e aí eu surjo com novas perguntas. Como alguém entra vivo e sai morto em poucos dias? No local que foi escolhido a dedo, no local que foi indicado, no local bruscamente aprovado, né? Onde tinha um valor aí de R$ 3.500 para dar 3 refeições, para dar um tratamento, para ter um acompanhamento de um médico, um enfermeiro. É isso? Será que esses milhões de R$ 3.000 é suficiente para isso? Bom, pergunta, o Ministério Público tem que esclarecer. Houve um acompanhamento médico real? Precisa esclarecer. Qual o tipo de tratamento aplicaram para o meu pai nesse local? Será que o tratamento que aplicaram nele foi maus tratos? Foi o cárcere? Foi o uso de medicamentos aí abusivos, sem orientação médica? Foi tortura? Será que ele foi torturado? São essas perguntas. Existe um laudo médico, né, claro e consistente, falando dessa situação, certo? O nexo causal, né, entre a internação e a morte do meu pai, falta de transparência médica, existe dentro desse processo. E aí eu trago todos esses fatos, né? Quem se beneficia com essas informações ou com falta de informações? Né? Meu pai, quem conhecia meu pai, sabe que ele acordava 4 horas da manhã para trabalhar todos os dias. Inclusive, no dia da sua captura, ele tinha acabado de sair do seu local de trabalho, que fica embaixo da Câmara Municipal de Embi, a imobiliária que ele prestava o serviço, que ele trabalhava ali diariamente, onde eu mesmo visitei por várias vezes. Falei com meu pai uma semana antes, onde ele mandou um vídeo aqui falando da campanha, de como ele estava feliz, e se eu ia ir lá no domingo para votar no candidato que ele estava apoiando. E ali tinha todo esse planejamento. Né? Ele sempre vinha, oh, você vai vir para cá na eleição, ele me esperava. E eu ia sempre dias antes, a gente ficava junto, conversava, eu via a estratégia, a gente discutia. A gente vivia o que pai e filho, né, podia fazer, infelizmente. E mediante a tudo isso, eu trago aqui, aí no decorrer de todo esse processo, a gente traz aí as situações do inventário, né, sobre os bens do meu pai, e ele tinha muitos bens, né, houve alguns bloqueios e a justiça está investigando e se houve algum crime deve ser executado e eu concordo plenamente com isso, tá? E nós da família aqui apoiamos a justiça. Então, se houve falha, se houve falta de conduta, a justiça deve apurar e trazer com rigor, mas que faça isso para todo esse caso. Faça para a improbidade administrativa e faça para o processo criminal, para o inquérito que está aberto e que corre na justiça. Nós estamos ouvindo o Robson, né? Ele que é filho do saudoso prefeito Rui Ferreira de Souza, ali da cidade de Embi, e ele está passando aí a versão, né? Que seria atribuída aí aos 3 filhos, né? Ele, mais um irmão e mais uma irmã, que não reside no município de Embi, são frutos aí do primeiro casamento de Rui Ferreira, e agora ele falando conosco aí sobre esses esclarecimentos. Robson, eu gostaria de saber de você o seguinte, com tudo isso que foi relatado sobre a clínica, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente. Como vocês, filhos aí de São Paulo, como vocês receberam a notícia? Dá para você narrar para a gente como foi que vocês foram comunicados, o tempo que vocês vieram, e se após isso vocês tiveram a oportunidade de visitar essa clínica onde seu pai estava e onde ele teria vindo a óbito?
Sim. Bom, eu fui o último a saber dos meus irmãos, né? O primeiro contato depois do fato foi entre a Rafaela e minha irmã. Ela ligou para minha irmã, avisou, ligou para o meu irmão, avisou e depois ligou para mim e fez o aviso. Olha, meu pai morreu. Mas como assim morreu? Vi o vídeo dele na quarta-feira, né? Postando, falando e tal. Não, ele não conseguia mais falar. O Jairo, então, atual prefeito, pegou o telefone e falou para mim: ó, Robson, vem para cá, aconteceu uma tragédia, vem para cá, para Imbi. Bom, eu estava no meu trabalho, né? Avisei o pessoal do meu trabalho, vim até a minha casa, peguei roupas, né? Peguei tudo que eu precisava para fazer a viagem, que demoraria aí cerca de 3 horas, tá? E nessa viagem veio eu, a minha irmã, sendo que o meu irmão viria do Ceará até a cidade de Aimbi, tá? E aí meu irmão foi pegar o avião e a gente ficou de se encontrar na residência do meu pai, aonde a gente se encontrou aí por volta das 9h40 da noite, tá? Então essa eu respondo a primeira pergunta, que é como que eu fiquei sabendo. Bom, a partir daí a gente foi para casa, tentamos entender, tentamos falar com a esposa do meu pai, tentamos falar com a Rafaela, ninguém conseguia falar com a gente. Houve ali um momento estranho, onde a gente chegou e o pessoal tudo aos cantos e a gente sem entender. Foi aí que alguém comentou com a gente que tinha internado meu pai. Aí eu falei, mas como internado? Que médico? Me dá o telefone do médico que deu essa indicação. Ah, não tem médico, foi uma decisão unilateral, eu decidi e tal. Aí ali a gente estava tomado pela emoção, a gente já não acredita. E a gente saiu, aí eu fui para falar com as pessoas que eu conheço na cidade, para entender. Toda a cidade já estava sabendo, muita gente me dando meus pêsames, meus sentimentos. E a gente começou ali a receber informações de todos os lados, onde a gente entendeu que o meu pai já estava fora da casa, já estava no hotel há um bom tempo, que havia brigado com a sua esposa. Isso está também dentro do processo, esse relato. Enfim, e foi assim que a gente soube. A partir daí eu esperei o desenrolar, né, todo o translado do corpo, que demorou 2 dias, porque 400 quilômetros é muito longe. Então tem todo o processo de análise, todo o processo que leva aí dentro do IML, né, dentro da análise, para liberar o atestado de óbito, uma morte sobre suspeita, né, que aconteceu. E aí, depois disso, a gente recebeu o corpo do meu pai, velamos, toda a cidade se comoveu, todo esse processo aconteceu. E a gente enterrou meu pai no domingo, no cemitério, ao lado da casa dele, né? No cemitério da cidade de Aimbi. Bom, depois disso, eu e meus irmãos tomamos a decisão de conhecer o local onde aconteceu. E através do contato que nós recebemos do dono da clínica, ele falou: pode vir até o local. Eu e meu irmão se deslocamos na madrugada para. Era uma viagem muito longa. A gente chegou lá na clínica, chegamos lá, um local totalmente depredado, um local sem condições mínimas sanitárias, não tinha tampa no vaso, não tinha papel higiênico, um cheiro insuportável. Conversamos com um cara que, segundo ele, era enfermeiro do meu pai, mas ele não era um enfermeiro, era um brigadista. Brigadista é aquele cara que recebe um treinamento de 4 horas ali para situações de emergência, como combate a incêndio, primeiros socorros, um auxílio simples. Não é uma pessoa qualificada, nem habilitada, nem permitida a cuidar de alguém, ser um cuidador ou ser um enfermeiro. Bom, conversamos com ele, pedi as referências dele, ele falou, era inclusive um cara que foi internado há um tempo, e de ficar muito tempo lá, acabou ganhando essa oportunidade de trabalhar em troco da sua mensalidade. Bom, enfim, me relatou como foi, o que aconteceu,
falou que no momento foi achado 3 cartas, que logo depois isso estava rolado no processo, 3 cartas com meu pai, onde ele pedia socorro, onde ele pedia para sair de lá, onde ele falava claramente que precisava dos remédios controlados do meu pai. Meu pai era um cara hipertenso. Ele fez uma cirurgia de garganta, muita gente deve saber. Ele, né, teve o câncer, fez a cirurgia, removeu, e ele tinha hipertensão. Tomava remédio ali controlado. E o que aconteceu? Não sei se vocês estão me ouvindo aí. Estamos te ouvindo bem, pode continuar. Ah, ok. Meu pai era hipertenso. Então, veja bem, né, das perguntas que a gente faz. Eu quero tratar alguém, eu quero cuidar de alguém. Eu vou internar essa pessoa a 400 quilômetros sem os medicamentos prescritos de uso contínuo. Quem é hipertenso sabe que tem que tomar todo dia. Será que é essa conduta que eu vou querer? E ele tem uma carta pedindo, pelo amor de Deus, me dá meu remédio, eu não estou me sentindo muito mal, vem me buscar, eu tenho meus compromissos aí, eu quero trabalhar, me tirem daqui. E isso está no BO, isso está no relatório, no inquérito policial. Isso foi constatado pelo Ministério Público e por isso está aquelas confirmações que eu comecei aqui no início da live. Então, são essas coisas que a gente quer esclarecer. Meu pai era um bom homem. Meu pai era um cara que acordava 4 horas da manhã. Sofreu muitos atentados. Sofreu crime, quase sequestro, tomou uma facada dentro da sua própria casa. Onde a pessoa que cometeu esse crime tinha acesso à residência. Porque foi constatado também que tinha um relacionamento com a minha irmã. Então, isso é fato, isso tem boletim de ocorrência, isso foi um inquérito policial aberto. Então, são essas perguntas que a gente fica em dúvida. Eu quero respostas, eu quero que a justiça seja feita. É um direito meu, é um direito dos parentes, é um direito do povo que confiou, que votou, que gostava do meu pai. Então, nós estamos ouvindo o Robson, ele solicitando esses esclarecimentos, tendo em vista que existe um processo, uma ação criminal proposta pelo Ministério Público que investiga tanto a internação do ex-prefeito Rui Ferreira, os meios que foram utilizados para a sua internação, a sua estadia, mesmo que curta, nessa clínica que foi divulgado, né, foi falado que era algo especial, que era um plano especial de acompanhamento e de tratamento, e aí que os filhos, né, ao visitar a clínica, constataram que não era isso, né? E até mesmo pelo valor, né? O valor de R$ 3.500, geralmente, se você for ver, não daria para arcar com enfermeiro, com médico, né? Com alimentação, com medicamentos. Então, é um valor irrisório. Hoje, se você for contratar um profissional em sua casa para cuidar de um enfermo ou de um acamado, certamente o valor é superior a esse, né? E, então, essas dúvidas surgiram. E aí eu gostaria de saber do Robson o seguinte, com relação ao patrimônio do Rui. A gente sabe que o Rui, ele chegou em Anhembi já como homem bem sucedido. Ele que era aí do ramo de obras, né, da construção civil, e a gente sempre o conheceu atuando e trabalhando. Hoje, Robson, vocês têm assim, noção, os imóveis, quantos imóveis o Rui deixou em Anhembi? Quantos imóveis o Rui tinha fora de Anhembi? Salvo engano, ele tinha uma galeria ali em Mogi e em outros locais de São Paulo, ele também tinha prédios comerciais. Então, gostaria de saber de vocês têm noção desses imóveis que foram deixados, e ao longo desses 6 anos, esses imóveis estavam locados, esses imóveis. Hoje mesmo, a gente tem ali um imóvel em Anhembi, que a gente tem conhecimento, nós temos ali o prédio da própria Câmara Municipal, fazia parte aí dos imóveis do Rui. Esses aluguéis,
eles têm sido rateados pela família, está em uma conta, existe uma prestação de contas aí mensal desses valores. O que vocês, filhos que estão fora, tiveram acesso desses bens? Bom, a gente tem um processo de inventário, tá? Que hoje o que a gente tem dentro desse processo de inventário são mais de 200 matrículas, tá? Então, sim, tem alguns terrenos, tem muita coisa em AMB, tem o loteamento de AMB também, que tem bastantes lotes e tudo mais. Tem mais de 200 matrículas, tá? Então a gente está falando de bastante imóveis dentro do processo, tá? E esse processo de inventário, ele tem algumas particularidades, tá? Então, como eu digo, fazem quase 6 anos. São 5 anos e alguns meses que o meu pai faleceu. E desde então a gente vem lutando para... A gente chegou nesse número de mais de 200 matrículas. Diga-se de passagem, a Câmara Municipal, através de uma solicitação de um ofício que eu fiz alguns meses atrás, tá, que eu recebi o valor que era pago de aluguel e etc., o valor declarado que a Câmara pagava. Tá? Então, o que eu quero dizer em resumo com isso é que a gente tem decisões judiciais dentro do processo de inventário que fala o seguinte, né? Que fala sobre a prestação de contas. Já foram rejeitadas 3 vezes a prestação de conta, por falta de comprovantes, faltas de notas fiscais, notas fiscais incompatíveis com o que está falando dentro do processo, ausência de prova de movimentação financeira. Então, são documentos básicos que eu tenho, que você tem, que a gente presta contas sempre quando vai declarar imposto de renda. Então, o que eu comprei, o que eu paguei, o que é meu, o que não é. Isso não consegue ser esclarecido dentro do processo. Então, já é a 3ª vez, né, que acontece. E a gente fica fazendo essas perguntas, né? Para onde foi o dinheiro do espólio do meu pai? Todas as locações dessas 200 matrículas? Por que não existe comprovantes? Quem está controlando esse valor hoje? O que está sendo mostrado pelo que está sendo recebido? Né? Há brechas aí de possível dilapidação do patrimônio. Né? E há gestos irregulares aí. Né? Então você tem aí muita informação divergente nesse caso. E a gente fica fazendo essa pergunta, né? Aonde está? Por que não declara? Por que não mostra? Né? E aí a gente sofre aí as sanções da justiça, que é lenta, que vai analisando 3 vezes, negando aí a juntada de documentos, né? Então a gente está passando por isso. Ô, Robson, E a família de cá, esclarecer. Que tem todo o direito, nunca recebeu 1 centavo do espólio de Rui Ferreira de Souza. Nunca recebemos 1 centavo do espólio de mais de 200 matrículas de Rui Ferreira de Souza. Isso está no processo de inventário e a gente já está há 6 anos, né, tendo essa situação de prestação de contas, quando a Rafaela, que é inventariante, justifica, sendo rejeitada a justificativa pelo juiz do caso. Ô, Robson, é só um esclarecimento. Quem definiu que a Rafaela seria a inventariante? Ela é a filha mais nova. Tem mais 2 filhos, homens, mais uma filha, todos mais velhos, né, do que ela. Quem foi que definiu que a Rafaela se tornasse a inventariante nesse processo? O processo, a definição vem do juiz e como é conduzida uma definição dessa magnitude? É sempre pelo filho mais velho ou por quem dá entrada primeiro no espólio. Tem um caso da Wittstock, né, da Suzana Wittstock, que assassinou os pais,
e perdeu o direito à herança, e depois o tio faleceu, e ela deu entrada na solicitação de inventário como única familiar. Automaticamente ela vai ser nomeada inventariante. Entendo. Deixa eu te Porque falar. é E direito hoje? dela. Tá, e hoje, Robson, ela sendo parte nessa ação criminal, mesmo ela sendo parte nessa ação criminal que investiga a morte, né, os meios que se chegou à morte do Rui Ferreira. Já existiu alguma solicitação para que, com essa dúvida e com ela sendo parte no inquérito, na ação criminal, ela permanecesse ali ou não como inventariante? Existiu alguma controvérsia disso, não? Algum contraditório? Frajola, o que a lei diz, né? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Como é um processo que está em trânsito, né? Como é um processo que está em investigação, ela ainda não foi culpada. O Ministério Público indicou, né, a abertura do inquérito, né, e do processo criminal. Então, o juiz que determina a avaliação criminal, ele ainda não recebeu. A partir daí, o processo ainda está em andamento. Então, você vai ter aí a primeira instância, segunda instância, até que tenha condenação. E aí, a partir daí, se for julgado a condenação, aí sim ela perde o direito sobre os bens do espólio. Então, nós estamos ouvindo aí o Robson de Souza, filho do ex-prefeito do saudoso Rui Ferreira de Souza, a cidade de Anhembi, ali que a gente que acompanha aí há vários anos, né, há décadas, a história de Anhembi, os nomes que se passaram ali pela cidade de Anhembi, é um fato triste, tá? Independente de qual rumo siga para a conclusão desse processo, é um fato triste. Porque, independente das questões partidárias, independente das questões pessoais, tá, que possa envolver todos os familiares, né, e todos os amigos e todos aqueles que tinham um carinho especial por Rui Ferreira, então é uma situação lamentável da gente tá trazendo aqui para essa discussão. Mas é aquilo, a gente precisava ouvir essa parte da família, pois no momento que aconteceu o fato, nós ouvimos, né, nós abrimos espaço, a Rafaela se manifestou, trouxe ali a sua versão dos fatos, e aí a gente percebeu que depois nós começamos a ser apontados, tá? E a outra família? E a outra parte da família? Que não se manifestou ainda, que não se ouviu. E aí, quando foi agora, na última semana, que a gente viu que a imprensa trouxe de volta esse caso, a suspeita sobre a morte de Rui Ferreira de Souza. Rui Ferreira cometeu suicídio, Rui Ferreira foi sequestrado, mantido em cárcere e depois morto. O Rui Ferreira foi comprovado nesse laudo que ele teria cometido suicídio, ou eu vou agora querer saber, já que o Robson disse que esteve lá, esteve na clínica, esteve com ele e tem acesso a todos os laudos desse processo, eu gostaria de saber, Robson, existe registros de hematomas, de agressões, de algo que tenha ocorrido com o Rui Ferreira aí antes da sua morte? Olha, nós registramos no inquérito, tá, as declarações que nós colhemos lá na clínica. Na clínica a gente teve a oportunidade de falar com o senhor, não lembro o nome dele, mas está no inquérito policial, e ele falou que houveram agressões do meu pai, tá? Ele relatou também que ele estava sofrendo maus tratos, e ele relatou que ele era obrigado a tomar medicamentos sem vontade própria. Isso o relato no dia que a gente foi lá e a gente colocou isso no inquérito policial. Dentro desse mesmo dia, a gente tinha acabado de chegar um paciente, não sei se pode chamar assim, ou tinha acabado de chegar uma pessoa lá, um jovem, por volta de seus 22 anos, que estava, inclusive, já no quarto com meu pai
que meu pai foi encontrado morto. E aí a gente estava ali conversando com esse enfermeiro, que era o acompanhante do meu pai, e esse rapaz saiu do banheiro. Saiu do banheiro totalmente alterado, né? E meio grogue, falando coisa com coisa. E aí ele foi indo para fora. Aí o rapaz, o enfermeiro, pediu para a gente sair. A gente saiu para o quintal, né? Para o quintal aí, dessa residência, que era uma residência, uma chácara, né? Uma chácara, não era um hospital, não era uma clínica, era uma chácara com 5, 6 quartos, um monte de beliche. Um local que parecia assim, como que eu posso dizer, mas eu não sei, uma república, algo nesse sentido. Um acúmulo de pessoas, né, acima da capacidade. 2 banheiros no local. Era terrível. Mais de 50 pessoas com 2 banheiros. Era um negócio desse. Só que no quarto do meu pai, que era exclusivo, ele era uma suíte, tinha um banheiro. Nessas condições aí, já relatou. E aí esse rapaz ficou no quarto, entrou algumas pessoas para conter esse rapaz, e a gente saiu e ficou ali no quintal ali dessa casa. Esse rapaz, por algum motivo, ele saiu, chegou no quintal próximo da gente, e esses caras que eram segurança, enfermeiro, pessoal que usava ali da captura, né, que fazia a captura das pessoas, começou a enforcar o cara na nossa frente. Isso era o tratamento que eles faziam. Isso a gente colocou no inquérito policial. E aí começaram a agredir esse cara na nossa frente. Eu, meu irmão, minha esposa que estava comigo e a esposa do meu irmão na época, a gente ficou horrorizado. A gente falou, vamos sair daqui porque, cara, esses caras podem fazer alguma coisa com a gente. E a gente foi embora. Fizemos a denúncia ali para a família desse cara que falou que estava sofrendo maus tratos. O nome dele está no boletim de ocorrência, a gente colocou o nome dele no boletim de ocorrência, e a gente fez a denúncia para a família porque conseguimos pegar o telefone ali. Ele falou que tinha sido internado pela filha e que o filho dele não sabia, não, tinha sido internado pelo filho e que a filha não sabia que era para ligar para a filha ir lá buscar ele. Tá? Então a gente ainda fez isso. Isso aconteceu lá no dia. Eu presenciei, está rolado no inquérito policial. Tá certo. Então ouvimos aí o Robson. Quero aqui deixar esse espaço, Robson. Caso você queira aí trazer mais alguma informação, mais algum esclarecimento, primeiramente, quero agradecer, tá? Nesse momento aí, né, é uma situação triste, eu entendo, uma situação lamentável para a família, lamentável para os amigos e até mesmo para a gente que conviveu com Rui Ferreira de Souza. Hoje a gente está tendo que tratar desse assunto, tá? É um assunto que resultou aí na sua morte e ficando essas dúvidas. Porque se não tivesse dúvida, a polícia não teria instaurado inquérito, o Ministério Público não teria proposto ação, né? E a família, mesmo tendo aí esse inventário, a família estaria aí em paz, a família estaria em convivência, né? Estaria aí usufruindo daquilo que o Rui fez, pois a gente que conheceu ele sabe que a intenção dele era sempre estar aí deixando o que fosse de melhor para os seus familiares. E assim foi feito, né? Agora, a gente fica triste em ver que essa herança pode estar causando aí discórdia por falta de transparência, por falta de prestação de contas, né? Ou até mesmo por falta de informações. A gente também gostaria de ter essa informação, olha, quando foi ter a internação, foi consultado aí todos os familiares, e a gente, pelo que percebeu aí pela fala do Robson, nenhum da família lá de São Paulo, né, o pessoal que não morava em Embi, ele mais sua irmã e seu irmão, que não residiam em Embi, pelas informações não foram consultados e nem foram acionados. Olha, o pai está cometendo isso, está fazendo isso, vocês não querem levar ele para aí? Então, pelo que eu estou vendo aí, não houve essa conversa, tá? Até de pedir apoio para os demais filhos, né, em tentar ajudá-los se era o caso, né?
Então, pelo que a gente entendeu, não houve isso. Ia ter, reitero aí, caso o Robson tenha, certo, queira se manifestar a esse respeito, Robson, se vocês em algum momento foram comunicados que o seu pai estava tendo problema, estava dando problema, se foi pedido para que ele fosse levado para passar um tempo com os outros filhos, ou se vocês foram chamados para vir, para decidir o que fazer com ele, que pelo que eu entendi das suas palavras ao longo desse nosso bate-papo, isso não ocorreu. Eu gostaria só que você confirmasse. Teve esse assunto discutido com vocês antes ou não? Não teve uma informação, né? Não teve o contato com a gente, não teve pedido de orientação, não teve nada. Inclusive, eu tinha falado com meu pai uma semana antes. Outra coisa que me chama a atenção, e para mim estava tudo normal, porque até aí eu ia ir na eleição, votar aí. Tanto que ele foi enterrado no domingo, no dia da eleição, né? Eu ia votar, e a gente tinha falado uma semana antes. E eu, seguindo meu pai nas redes sociais, eu vi um vídeo dele falando, né, que para votar na Rafaela, que era a candidata dele, que ele não ia conseguir seguir aí por algumas estratégias, mas que para votar na Rafaela, postou na quarta-feira. Bom, Frajola, quarta-feira meu pai já estava internado. Alguém fez isso. Alguém que tinha acesso à rede social do meu pai. Alguém que estava cuidando disso. Alguém fez isso. Também consta, né, das conversas que eu tive com as pessoas aí em Embi, que durante a semana, que o meu pai não estava lá, né, o que aconteceu, onde que ele está, as informações passadas pelo o pessoal da residência que ele morava, foi que ele estava em São Paulo. Né? Algumas conexões não fazem sentido nenhum, porque ele ia sair para São Paulo logo na semana, na reta final de uma eleição que todo mundo sabe como ele era apaixonado por isso, como ele prestava apoio, como ele brigava junto com todo mundo que ele apoiou, com todo mundo que ele apoiava, com que ele acreditava. Então, coisas que não fazem sentido. E na quarta-feira. Então, para mim, quando eu vi o vídeo, ele falando, eu falei, pô, legal, ó, meu pai tá lá, eu vou lá domingo, eu vou no domingo, vou votar lá e já falo com ele, já almoça junto e tal. Tinha falado com ele alguns dias antes, para mim tava tudo normal. Acompanhando ele nas redes sociais, tá tudo normal. Não, na quarta-feira foi postado o vídeo, na sexta-feira recebi a ligação sobre a morte do meu pai. Maravilha. Então, gente, você que nos acompanha, eu quero agradecer a cada um aí. Peço aí que vocês compartilhem esse conteúdo, tá? Vai ficar disponível. Vocês podem compartilhar para que o maior número de pessoas tenha acesso a esse conteúdo gerado aqui, esse bate-papo de esclarecimento, tá? Essa abertura de espaço para que dá voz a outra parte da família de Rui Ferreira, que até o momento, ao longo desses 6 anos, não foi ouvida aqui na nossa região e pela imprensa da região. Robson, quero agradecer a sua participação. Mais uma vez aí nos colocamos à disposição para qualquer outro esclarecimento que venha a ter ao longo desse processo, tá? Para que possamos estar levando até a população de Anhembi e da região. Então, e deixo aí esse espaço aberto para os seus demais irmãos, né, para que possam se manifestar, caso queira, quando necessário, quando algum fato novo ocorrer nesses processos, tanto no processo de partilha, né, de herança, quanto nesse processo aí que investiga a situação da morte de Rui Ferreira. Rui Ferreira, ele cometeu suicídio ou Rui Ferreira foi sequestrado, mantido em cárcere e Rui Ferreira teve a sua morte provocada? Então, são respostas que certamente nós vamos ter nesse processo. Robson, muito obrigado e continuamos aqui à disposição, viu? Obrigado aí pela participação. Muito obrigado, Frajola, pelo espaço, muito obrigado aí pelas palavras ditas em nome do meu pai. E o que a gente pede aqui é justiça. Que a justiça seja feita, e a gente acredita muito na justiça de Deus, sabemos que quem não nasce para servir não serve para viver, e a gente trabalha nessa conduta, né? E a gente só quer resposta.
as respostas e a justiça não vai trazer meu pai de volta, mas pelo menos vai confortar o nosso coração. Maravilha. Então, ouvimos aí ele, Robson de Souza, filho do saudoso ex-prefeito Rui Ferreira de Souza, ali da cidade de Embi, trazendo aí a manifestação da outra parte da família de Rui Ferreira aí, do seu primeiro casamento, pessoal que não mora em Embi, mas que, como o próprio Robson falou aqui, sempre mantinha aí contato com o Rui, sempre visitava o Rui, inclusive sendo eleitor na cidade de Embi. Um abraço para você que nos acompanhou, para você que vai compartilhar, você que não acompanhou ao vivo, mas terá a oportunidade de acompanhar, nosso muito obrigado, compartilhe aí, para que o maior número de pessoas possa ter acesso. E lembrando que amanhã nós estaremos de volta aqui no nosso Giro de Notícias ou a qualquer momento que o fato justificar a nossa participação. Um abraço a todos e uma boa noite.